Glória a Deus. Quero saudar todos na paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos presentes aqui nessa casa. Agradecer pela vida de cada um de vocês, que, movido pelo Espírito Santo de Deus, também estão aqui. Louvar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, através do Espírito Santo, já tem falado conosco. Glória a Deus. Já desde o início do culto. As palavras do Adriano, com os louvores. E eu estava lá no fundinho ali, observando, e percebi a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, trabalhando na vida de alguns. Amém. O que eu quero pedir para vocês que a Bíblia diz para não restringir o Espírito Santo de Deus. Tão maravilhoso, tão gratificante. Nós sentimos, inexplicável, quando o Espírito Santo flui dentro de nós, nós não temos o controle e Ele controla as nossas vidas. Então que fiquem na dispensação do Espírito Santo, porque Deus ele tem muito mais para falar com as nossas vidas nesse lugar. E eu digo, se você veio até aqui, veio movido pelo Espírito Santo de Deus, se você veio aqui, você veio para ouvir a palavra de Deus, e essa noite não é diferente das outras. Essa noite eu garanto para vocês que, eu vou profetizar na vida de vocês. Glória a Deus. Que vão sair daqui totalmente diferentes. Glória a Deus. Aleluia. Cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cheios da presença Glória de a Deus. Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus é que as coisas acontecem na nossa vida. E se, portanto, nós demos lugar ao Espírito de Deus para que Ele possa fazer em nossa vida, conforme não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Você vai ver algo sobrenatural acontecer neste lugar. Portanto, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Convide o Espírito Santo para que possa estar presente nesse lugar e na sua vida. A palavra que eu quero deixar aqui, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 1, lá no comecinho da Bíblia. Está difícil? Gênesis 1, versículo 26 e 27. Aleluia. 1, 26 e 27. Que diz: E disse Deus, aleluia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Amém. A imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que criou Deus o homem. Aí eu fui para o versículo de número 27, porque Deus não criou só o homem, criou também a mulher, que a Bíblia diz no 27 que macho e fêmea os criou. Se eu começo a falar aqui que Deus criou o homem e se apego somente nesse versículo, talvez entenda-se que é mais para o homem, mas o que eu quero dizer aqui é tanto o homem quanto a mulher é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ressaltar como imagem, uma fotografia, uma imagem, nós olharmos no espelho e vermos a nossa imagem. Mas nesse sentido que a Bíblia nos diz aqui, imagem e semelhança se torna uma palavra sinônima uma da outra, e as duas acabam falando a mesma coisa. Ou seja, as duas são palavras semelhantes. Imagem e semelhança de Deus. Por que a imagem e semelhança de Deus? Às vezes nós pensamos aí que nós somos a perfeita imagem de Deus, mas quando nós olharmos para o texto, alguns textos da Bíblia Sagrada, um exemplo lá em Êxodo 33, quando Moisés pediu para ver Deus no monte Sinai, Deus pediu para ele tampar o rosto e ficar ali na fenda, que a glória de Deus ia passar e Moisés ia ver ele pelas costas. Ou seja, ninguém viu o rosto de Deus. Então, nós não sabemos até que ponto, ou seja, fisicamente, nós somos a imagem de Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo em semelhança de homem, a imagem do homem. Então nós vemos que se Jesus veio em forma de homem, pelo menos Jesus foi visto e nós somos a imagem dele, né? Com certeza. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Deus criou a terra, que Ele colocou, que Ele formou o homem, a Bíblia está escrito que façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então nós vemos que Deus ali, Ele não estava sozinho, que Deus ele não era único ali. E se nós vemos lá no primeiro versículo de Gênesis 1:1, onde que fala que Deus no princípio criou os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face das águas. A terra vem depois, né? Sobre a face das águas. Então nós vemos que Deus, ele não estava sozinho ali, o Espírito dele já estava junto na formação do homem. O Espírito Santo do nosso Deus. E quando Deus, ele criou ali a terra e os céus, né, os céus e a terra, como diz a Bíblia, que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus, ele criou ali uma terra, um globo, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Aí nós vemos que por uma palavra de Deus, ele disse: haja luz. E muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos em trevas, nós vivemos em abismos, caímos. Muitas vezes as decepções assolam o nosso interior. E quando nós olhamos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez homens racionais. Aleluia. Porque homem racional, então nós temos aqui, nós somos dotados de uma certa capacidade do que Deus é. E nós podemos ver que nós temos alguns aspectos de Deus, ou seja, foi dada a capacidade de pensar, raciocinar, ter emoção. Isso não significa que o homem foi feito parecido fisicamente com Deus. Mas se nós olhamos a semelhança, porque nós somos racional, então Deus nos deu o intelectual, o espiritual e a moral parecido com Ele. Alguns aspectos de Deus para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas o homem não. Essa parte de Deus nós não herdamos. Mas nós herdamos a capacidade intelectual, moral, espiritual de Deus para as nossas vidas. Poderia Deus, quando Ele olhou lá aquele globo, havia trevas, e com uma simples palavra Ele falou: haja luz. Com uma simples palavra, Ele não voltou atrás do que Ele fez e falou: nossa, ficou meio estranho, né? Não era para ser bem assim, deixou de fazer de novo, eu não queria desse jeito. Mas nós, como seres humanos, movidos pela carne, quando nós deparamos com situações que nos afligem, o que nós tendemos a fazer? É murmurar, reclamar, ficar entristecidos. Às vezes achamos que Deus, Ele não faz porque nós queríamos que fizesse, e muitas vezes nós pecamos porque da nossa boca tem que sair palavras de bênção. Glória a Deus. Da nossa boca tem que sair palavra
abençoada para salvar, para fortificar a nossa própria vida e a vida dos outros. Amém. Ao invés de murmurarmos por alguma coisa que acontece que nos desagrada, vamos glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Então, se nós compararmos Deus quando Ele fez e haja luz, depois haja uma separação, porque o Espírito de Deus se movia sobre as águas, haja uma separação de terra e meias águas. Foi tudo com uma única palavra, e a minha vida e a sua vida, nós podemos fortalecermos também com uma única palavra. Glória a Deus. Uma palavra de bênção. Amém, Jesus. Uma palavra de poder que saia da nossa boca e nos coloca para cima, nos coloca em pé, no momento em que nós se sentimos fracos e até caímos. Basta uma palavra. Amém. E Deus, Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E nós vemos que o homem, através do pecado, e Satanás, ele não perde tempo. O homem foi degenerando a imagem de Deus sobre a vida dele, através do pecado. Hoje, falando em imagem, o diabo vai distorcendo a vida do homem, da mulher. Nós vemos fisicamente em certas pessoas a distorção da imagem e semelhança de Deus. Pessoas que usam o seu corpo para deformar de uma certa maneira. Se nós olharmos, pesquisarmos, nós vemos muitas coisas que as pessoas se assemelham para querer angariar. Não seria bem angariar, mas que poderia saciar sua própria vontade. Uma distorção da imagem e semelhança de Deus. Vemos em tatuagens. Aleluia. Nós vemos pessoas que se assemelham a animais, deformam o corpo numa semelhança de animal, querendo ser um animal. Mas quando Deus fez a terra, criou a terra, Ele fez os animais, cada um na sua espécie, e o homem também na sua própria espécie, sendo um distinto do outro. Mas Satanás, ele entrou no mundo através do pecado. Ele consegue distorcer a mente humana. Ele consegue desestabilizar a mente fraca. Sem Deus, ele consegue destruir as vidas em momentos de fracasso, em momentos que não se apegam a Deus. Mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz lá no versículo de 1, versículo 2, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Nós vemos que esse mesmo Espírito hoje, ele move as nossas vidas,
Esse mesmo Espírito hoje, ele se faz presente aqui neste lugar, nas nossas vidas. E vou dizer para você que é um Espírito que o mundo não conhece, que não foi dado ao mundo, mas foi dado a você, foi dado a mim, no momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, resolvemos mudar de vida, sepultar o velho homem, a velha mulher e se transformar numa nova criatura em Cristo. Glória a Glória a Deus. Deus. Jesus, glória a Deus. É para glorificar a Deus, porque nós temos esse Espírito de Deus no nosso interior, onde a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e não há nada quando nós temos o Espírito Santo que se opõe contra as nossas vidas, que não caia por terra, aleluia. A Deus tremendo, e nessa noite Deus está derrubando por terra muitas coisas que você tem angariado na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai estar mudando algo, transformando na sua vida, e que você vai deixar esses velhos hábitos e vai adquirir hábitos novos, aleluia, na presença de Deus. Obrigada, Jesus. Nós podemos ver que a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E isso nós podemos também adquirir de Deus, Amém. o amor. Amém, Jesus. A Bíblia fala do primeiro grande mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, Glória a Deus. de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amém, Jesus. Segundo mandamento, como Jesus diz, é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo, aleluias, como a ti mesmo. Amém, Jesus. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém. Eu já falei tempos atrás que amor ao próximo como a nós mesmos. Como você está amando a sua própria vida? Faça uma reflexão. Sua própria vida. Como que você está amando a sua própria vida? Está na direção de Deus? Está conforme Deus estabeleceu para ti? Como você está amando a sua própria vida? Se você não ama a sua própria vida, como que você vai amar o seu próximo? Jesus, amado. O seu próximo como a ti mesmo. Às vezes tem algumas distorções nas nossas vidas que nos puxa para o lado errado da coisa, o lado do pecado. E não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado e pronto, acabou, independente. E que nós temos que ter em mente que uma vez nós pecamos, que haja arrependimento, e arrependimento sincero, porque não adianta se arrepender hoje e pecar amanhã, cair da mesma forma, nos mesmos laços, mesma situação. Como nós estamos amando o nosso próximo? Deus de poder. Nós temos que ser maduros o suficiente para poder assumir as nossas fraquezas e mudarmos de vida quando nós sabemos que as nossas fraquezas estão tomando conta do nosso ser, que as nossas fraquezas estão sendo maior do que nós imaginamos.
Nós temos que assumir. Hoje, eu estava ouvindo o áudio que a pastora colocou lá no grupo, fala sobre fraquezas e pecados. Analisa bem aquele áudio e vê que ele vai de encontro à realidade das nossas vidas. E que nós possamos nos fortalecermos em Cristo Jesus. Nós estamos com a situação lá do Alisson e da Pamela e do Arthur. Chama a atenção um pouquinho aqui. E aí a pastora postou no grupo para que nós podemos entrar, né, possamos, ou te falar até melhor, nós devemos entrar em oração ao próximo, né? E às vezes o próximo está tão próximo de você que você não percebe. Oração às 3 horas da madrugada. Eu, de um tempo para cá, me tornou um hábito levantar de madrugada para orar. Eu já estava orando pela vida do Alisson e do Arthur antes da pastora pedir para que nós entrássemos em orações. Eu já vinha orando. Eu já vinha orando por outras coisas. Eu venho orando pela vida de vocês, eu venho orando pela vida desses homens, eu venho orando pela minha própria vida, pela vida da minha família, eu venho orando, e às vezes eu levanto até 2 vezes à noite para orar. Me tornou um hábito. Às vezes eu acordo antes do celular despertar. Talvez vocês não vejam que eu coloco lá uma mãozinha de amém, porque eu não estou colocando mesmo. Às vezes eu olho e falo, pastor não está orando. Mas eu estou orando. Aleluia. Glória a Deus. Quem caramba, churianda, né? Deus de poder. Talvez alguém acorda lá 3 horas da manhã, coloca lá uma mãozinha de amém, vira para o outro lado e vai dormir. E colocou lá um amém, e talvez nem orou, não estou acusando ninguém, estou dando exemplos. Ou talvez você não orou, nem colocou um amém. Isso é amor ao próximo. Pessoas necessitadas, carentes das nossas orações. E como eu disse, eu não oro só para o Alisson, pela Pamela e o Arthur. Aleluia! Eu coloco na presença de Deus ali uma lista para fortalecimento da vida individual de cada um, do coletivo, da igreja, para que possamos crescermos em sabedoria. Eu oro. E eu tenho um propósito com Deus. E eu sei que no tempo certo, quando os pedidos de oração forem se cumprindo, eu sei que foi devido à minha oração. Eu não preciso nem falar sobre o que ou sobre quem, para quem eu estou orando, mas eu sei que quando se cumprir, foi Deus me dando a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Deus me dando uma resposta. E isso serve também para que nós possamos nos fortalecermos na presença de Deus. Amém.
para que nós possamos sermos gratos, mais gratos a Deus, porque eu sei que muitas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, eu sei que muito mais Ele ainda tem para fazer. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Agora vocês imaginam 1, 2, 3, 5 orando, unidos, e um só Deus, e um só propósito, e um só amor. Imagina a igreja toda em oração, a igreja toda unida em oração. Quando a igreja ora, não tem para Satanás, não tem para demônio, não tem nada que vai impedir o crescimento das nossas vidas, o crescimento da igreja de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Quando a igreja ora, Satanás fica de longe, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas, ele não tem poder sobre as nossas orações. E quer ver você derrotar o diabo, Satanás da sua vida, é em oração, porque ele odeia o crente quando ora. Aleluia. Se tem uma coisa que Satanás não gosta, é o crente de joelho. Verdade. E como dizia a rainha Elizabeth, que ela temia mais um crente de joelho do que um exército. Glória a Deus. Você vê o poder da oração e o poder de Deus nas nossas vidas. Amém. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. A semelhança de Deus nas nossas vidas é amor, é oração, é uma intimidade com Ele. Não deformamos o que Ele faz em nós. E como eu disse, com algumas palavras de bênção, você pode abençoar a sua própria vida, abençoar a vida do outro. E muitas vezes nós distorcemos essa semelhança de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz: buscar a santidade. Hebreus 12:14, porque sem ela ninguém verá Deus. Aleluia. Ei, lá vai cantar cheiro, miralha, lá mais. A santidade. Eita Deus. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar em Deus a santidade para as nossas vidas. Um dia nós vamos ser postos na balança. Jesus. E talvez na balança de Deus vai faltar algo para nós. E muitas vezes nós erramos, nós falhamos em pequenas coisinhas. São pequenas coisinhas, como dizem a Bíblia, as raposinhas destroem. Fugiu da memória. As pequenas raposinhas Destrói a vinha. destrói a vinha, né? É uma vinha grande, mas vai lá uma raposinha pequenininha e faz um estrago tremendo, destrói tudo. E a mesma coisa, esses pequenos pecadinhos das nossas vidas destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói a nossa igreja, destrói a nossa comunhão com Deus.
destrói a espiritualidade, destrói. E nós temos que ser como bom samaritano. Em Lucas 10, 25 a 37, tem a passagem do bom samaritano. Nós temos que ter como exemplo, porque quando nós viermos alguém caído, alguém fracassado, alguém doente, alguém necessitado, nós possamos estender as nossas mãos e ajudar, levantar, colocar de pé. O ideal é que nós oremos por isso, mas também nós possamos suprir as necessidades das pessoas, ser um bom samaritano. Essa é a nossa semelhança com Deus. Hoje o homem distorce, puxa para um lado, puxa para o outro, e acaba fazendo grande estrago na sua própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, presente em nossas vidas, Ele é o que nos fortalece. Glória a Deus. Muitas vezes nós até escorregamos. Muitas vezes nós damos uma fugidinha do controle de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, Deus, Ele está na nossa vida. Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Ele nos vê. Não adianta onde nós estivermos, pensamos que estamos escondidos, é igual Jonas, quando foi fugir, se enfiou lá no porão do navio, e achou que Deus não ia ver ele lá, achou que nada ia acontecer dele fugir da presença de Deus, achou que não ia acontecer nada ele desobedecendo uma ordem de Deus, e assim semelhante com as nossas vidas, quando nós desobedecemos as ordens de Deus, quando nós não buscamos em Deus, quando nós achamos que o que nós estamos fazendo não tem importância, são coisas pequenas, mas Deus, Ele é presente, e a Bíblia diz que nós não temos como nos esconder da presença aos olhos de Deus. Nós não temos como nós escondermos os olhos de Deus, né? Se nós descermos o fundo do mar, está o olho de Deus ali em cima de nós. Se nós entrarmos numa caverna, Deus está nos vendo. Não adianta, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Eu sei que muitas vezes você acha que o que você está fazendo não tem muita importância, que a tua maneira de viver não tem muita importância, mas eu digo para você que para Deus tem muita importância a sua vida, sua maneira de viver, seu jeito de ser, sua maneira até de falar, sua maneira de pensar, porque diz que Deus, segundo a Bíblia, Ele conhece até os nossos pensamentos, Ele sabe o que você está pensando, sabe qual que é a tua atitude nos seus pensamentos. Eita Deus, tremendo, talvez você esteja pensando agora, meu Deus, é comigo, aleluias. Glória a Deus. Será?
nada. Meu Deus, sou eu. Mas o Espírito Santo de Deus já está falando com suas vidas e vai estar tocando nas tuas falhas, porque o Espírito Santo de Deus, ele orienta. O Espírito Santo de Deus, ele te mostra o caminho certo. Amém, Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele te convence do seu erro. Aleluia! E muitas vezes ele nos convence dos nossos erros e nós tornamos a errar. Muitas vezes ele nos convence dos nossos erros e amanhã nós esquecemos e continuamos nos nossos errinhos pequenininhos. Deus tremendo. O Espírito Santo de Deus quer capacitar as nossas vidas nessa noite. Amém. Glória a Deus. Como eu disse no início, que eu pude presenciar o Espírito de Deus nesse lugar. Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está disposto a operar. Ele está te estendendo a mão. Obrigada, Jesus. Ele quer ver uma mudança. E eu vou dizer uma mudança radical na sua vida. Uma transformação a qual nem você depois pode acreditar que aquilo que eu era hoje eu não sou mais, que aquilo que eu fazia hoje eu não faço mais, que aquilo até que eu pensava hoje eu não penso mais, que antes eu era do jeito, hoje eu sou de outro, hoje eu sou diferente, porque hoje eu tenho Deus, tenho Cristo, tenho o Espírito Santo movendo dentro de mim, agindo na minha vida, aleluia, com poder. O Espírito Santo de Deus quer te visitar. Então que Ele possa encontrar liberdade na sua vida, no seu coração, para que Ele possa entrar e fazer a morada. E que nós possamos segurar esse Espírito dentro de nós, para que nunca mais saia. Aleluia, para que possa permanecer, aleluia, dentro de nós. Eita, Deus, tremendo. Aleluia. Obrigada, Jesus. É somente pelo Espírito Glória a Santo de Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há uma outra maneira. Não há. Glória a Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Deus Deus. tremendo. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, ó Deus. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu posso dizer que hoje é um dia especial. Deus está nos dando novas oportunidades. Glória a Deus. Que hoje é um dia especial. Nós vamos participar da ceia. E nós temos que estar com as nossas almas lavadas, limpas. E posso dizer para você que amanhã também é um dia especial. Depois da manhã é um dia especial. Porque é o mesmo Espírito que está hoje agindo na minha vida, dentro do meu ser, e na sua vida não é diferente. Amém, Jesus. A partir do momento que você desceu as águas, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E não é porque você erra daqui, erra dali, que Deus vai te abandonar. O Espírito de Deus ainda está contigo, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
E esse mesmo Espírito que opera em mim hoje, vai operar amanhã, depois, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, continuamente em minha vida. Jamais, jamais, jamais eu vou deixar esse Espírito Santo de Deus. Amém. Que Ele venha fazer parte da minha vida, até que chegue aquele grande dia. Glória a Deus. Até que chegue o dia em que Cristo retorna para buscar a sua igreja e nós possamos estarmos preparados, nós possamos estarmos limpos, as nossas vestes brancas para receber a Cristo quando Ele vir e subir com Ele, deixar esse mundo de aflição, de pecado, de sofrimento. Porque para onde nós vamos, não vai ter doença, não vai ter sofrimento, vai ser só paz, alegria. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós não damos conta da nossa salvação. Muitas vezes nós não achamos que Cristo vem. Eu já disse certa vez, também ouvi no estudo, que Cristo Ele volta, Jesus Ele volta para nós todos os dias. Todo dia tem alguém saindo dessa terra. Todo dia tem alguém morrendo. Para essas pessoas, eu não sei o meu amanhã, nós não sabemos, mas para nós, Ele pode voltar amanhã. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Vamos estar, eis-me aqui, Senhor. Vamos passar pela balança, que não haja falta na balança. Deus Ele vem falando, vem orientando, e nós temos que nos dar conta disso, que cada dia com Deus é um passo para a vitória. Cada dia com Deus é um passo para a salvação. Eu sei que Deus está falando no seu coração. Amém. Eu sei que Deus Ele está te instruindo através do Espírito. E é tão gratificante quando nós podemos receber a instrução do Espírito Santo, quando Ele pode nos alertar, quando Ele fala conosco. Aleluia. E eu tenho sentido a presença do Espírito de Deus na minha vida quando Ele fala comigo. Às vezes nós estamos fazendo algo, de repente nós ouvimos uma voz lá no nosso subconsciente. É o Espírito Santo falando. Às vezes estamos dormindo, acordamos de madrugada, né? Estava vendo um pastor na pregação, que disse que o irmão chegou e falou: mas pastor, o Espírito Santo não fala comigo. Mas como não fala com você? Não fala? E como é que ele fala? Não, ele fala na tua mente, no pensamento. Mas como que eu vou saber se é só pensamento da minha mente? Não, você vai saber, ele fala. Quando você está dormindo, você costuma acordar de madrugada? Ele falou: acorde, pastor. Aí o que você faz? Eu rolo na cama para lá e para cá e vou dormir de novo.
Aí falou, deu vontade de dar umas pauladas, porque o Espírito Santo te chamando para orar. Você perde o sono de madrugada e roda na cama para lá e para cá e vai dormir. Enquanto o Espírito Santo está querendo falar com você, você não dá ouvido. E é da mesma maneira. Às vezes acontece conosco, né? Eu já passei por isso. Acordar e ficar para lá e para cá, para cá, e vai, perde uma hora acordado ali, podia orar meia, né, e dormir, né, ficou uma hora acordado sem orar. Mas como eu disse, me tornou um hábito. Eu acordei e pulo da cama. Acordei de novo, outra vez, mesmo madrugada, eu pulo da cama e vou orar. Porque a gente sente quando é Deus nos pedindo para orar. O Espírito Santo falando conosco. E às vezes nós distorcemos. Eu conversei com uma pessoa pouco tempo atrás e aí ele estava falando, às vezes, estava falando sobre ele. A gente chega a perder a fé, se acredita, não acredita mais. Falou, por quê? Ele falou, eu dizimo. Se eu achar 10 reais na rua, eu dizimo daqueles 10 reais. Mas tudo de ruim acontece na minha vida. Ele chegou a falar para mim assim, eu acho que se eu morrer hoje, eu não tenho minha salvação não. Porque eu não creio mais. Eu tento e tudo de ruim acontece na minha vida. Talvez nós passamos por situação semelhante. Queremos algo e não acontece. Precisamos de algo. Deus está ali, só observando. E às vezes nós desfalecemos. Às vezes nós desacreditamos, né? Aí por causa disso tem pessoas que até dizem que Deus não existe. Deus não existe. Porque eu oro, dizimo, faço jejum, e nada acontece de bom na minha vida, continuo do mesmo jeito. Aí eu digo para você assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. aleluia, Glória a Deus. eu não adoro pelo que Ele faz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu adoro pelo que Ele é na minha vida, independente da minha situação, da circunstância que acontece comigo. Se eu for assolado ou não for assolado, se acontecer algo de bom ou se acontecer algo de ruim, eu sei que Deus é Deus na minha vida e eu vou continuar adorando pelo que Ele é. Aleluia. E não pelo que eu quero que Ele faça, aleluia. Que no momento certo, Glória a Deus. eu sei que Ele entra com a providência Amém. Glória a Deus. e faz e age na minha vida. E não só na minha vida, a vida de vocês também, de cada um de Glória a vocês. Deus. A vida de vocês Ele faz.
Eu não sou diferente, eu não tenho privilégio. Sou mortal como qualquer um de vocês. E no momento exato, sabendo que Ele é Deus na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar agora preparando para ministrar a ceia do Senhor esta noite. Que você possa abrir o seu coração, abrir a mente, e que venha dar espaço para que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na sua vida, como tem feito, que possa fortalecê-lo espiritualmente, que Ele venha fazer morada eternamente em nossas vidas. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu não sei qual que é a sua preocupação nessa noite, mas essa palavra é para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, apenas confia, e deixa que tudo Ele fará por você. Amém. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, que nessa noite, ó Pai querido, a qual nós ministramos aqui a Tua ceia, a qual nós ministramos aqui, ó Pai amado, a Tua palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, possa pairar sobre cada vida aqui nesta casa, que cada vida, ó Pai amado, possa se sentir com seu coração aberto e a sua mente pronta para receber de Ti a morada do Teu Espírito Santo, Pai querido, aleluia. Oh Deus de poder, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar liberdade aqui nesta casa, para que possamos glorificá-lo, para que possamos exaltá-lo, para que possamos adorá-lo. Deus de poder, manifesta aqui a Tua glória, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre essas vidas, ó Pai querido. Derrama como um fogo consumidor, derrama como fogo do altar, ó Pai. Oh Deus tremendo, que possamos abrir os nossos corações e receber de Ti, ó Pai. Que o amanhã possa ser melhor do que hoje, que o amanhã possamos aprendermos mais, ó Pai. Que o amanhã possamos sentir mais a Tua glória em nossa vida, que amanhã nós possamos ter mais sabedoria em nosso viver. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, aleluia, venha de encontro às nossas vidas, ó Pai querido, aleluia. Que nós possamos, ó Pai, sentirmos a diferença em nosso ser, que nós possamos, ó Pai, sentirmos, ó Pai, a verdadeira liberdade de Te servirmos, que a Tua imagem e a Tua presença, aleluia, ó Pai amado, possa ser em nosso ser, ó Pai, continuamente, aleluia. Deus de poder, venha derramar sobre as nossas vidas, ó Pai. Oriana Canaxere Malamalamalaia, a Tua unção poderosa, ó Pai, do avivamento, a Tua unção poderosa, ó Pai querido, para que possa abrir as portas, para que possamos, ó Pai, de certa maneira trabalharmos como bom samaritano, ó Pai amado, que possamos, ó Pai querido, amar ao próximo, aleluia, verdadeiramente como nós amamos a nós mesmos, ó Pai. Santo e poderoso és Tu, ó Pai querido. Eu peço a Ti nesse momento, ó Pai, seja cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, abençoa a vida dessas pessoas, leva por um caminho
seguro, leva por um caminho, Pai, que não há problemas, que não há adversidade, aleluia, ó Pai querido, e que a sua presença seja conosco, Pai, no nosso caminhar, Deus Todo-Poderoso, a minha vida eu coloco diante de Ti, assim como a vida dessas pessoas, ó Pai. Deus, que onde haja que uma pessoa enferma, uma pessoa fraca, ó Pai, que o Senhor venha revesti-lo com o poder do Espírito Santo, ó Pai amado. Aleluia, nós repreendemos toda a retaliação sobre este povo, sobre essa igreja, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos serviços, ó Pai amado. Repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, aleluia. Que possamos ter uma semana abençoada, cheia de glória, ó Pai. Aleluia, ó Pai querido. Que as nossas mentes possam se renovar a cada dia, ó Pai. Que possamos voltarmos mais a Ti. Que possamos orarmos mais a Ti. Que possamos glorificarmos mais o Teu santo nome, Pai querido. Venha ser conosco, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha nos instruir. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha ser o nosso caminhar. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha trabalhar nos nossos pensamentos. Pensamentos impuros. Pensamentos que não vêm de Ti, ó Pai. Pensamentos, ó Pai